Nome? Boa noite. Meu nome é Vilma. Motivo do vídeo? O motivo do vídeo é gravíssimo. É sobre pedofilia, sobre abusos na infância, abusos na juventude, tentativa de suicídio. E que tudo isso me levou a me envolver até com drogas. Fugi de casa muito cedo, porque eu não aguentava mais isso. E ali começou o meu inferno. Qual é a motivação desse vídeo? A motivação desse vídeo é a seguinte: é que as pessoas vejam que alguém tem que abrir a boca, porque se todo mundo ficar calada, o que está acontecendo vai piorar cada vez mais e mais e mais e mais, e nós seremos as vítimas. Então a gente vai ter que abrir a boca de alguma forma. Para mim está sendo muito difícil realmente, eu não nego. Eu estou assim, numa tensão muito grande. Mas eu tenho que contar tudo isso. Há quanto tempo você tem esse trauma? Eu tenho esse trauma declaradamente desde os meus 4 anos, no dia do aniversário dos meus 4 anos, quando meu pai, entre aspas, o nazista, fez com que eu colocasse uma roupinha especial, um vestidinho, e me apresentasse para os amigos dele que também eram nazistas. Como é que você chegou a essa conclusão? Eu não cheguei a conclusão nenhuma porque eu não entendia nada, eu era uma criança. Mas aí ele ficou muito doente, veio a óbito, e quando ele veio a óbito, eu era jovem, mas eu precisei, junto da minha mãe, retirar as coisas dele, né, que ficaram ali. E pasmem, ali existiam suásticas, existiam coisas, homenagens, inclusive do Hitler para ele. Ele era um alto oficial alemão. Eu estranhei aquilo porque realmente eu sempre estranhava uma coisa. Eu sempre fui morena, pele mais morena, e todo mundo na minha casa tinha olhos azuis. Todos falavam alemão, menos eu, que nunca consegui aprender o idioma, porque, sei lá, não gostava. Mas ali começou o inferno. Ele me ameaçava, ele me batia, ele abusava da maneira que ele queria. E isso para mim foi uma coisa muito terrível. Tanto que no dia do óbito dele, enquanto todo mundo chorava, eu fui a única que foi ouvir música, que eu fiquei feliz com isso. Porque para mim era liberdade, que estava, sei lá, parecia que estava aparecendo liberdade na minha vida. Aí, logo que isso tudo acabou, eu resolvi que eu deveria sair de Ponta Grossa. Fui embora para Curitiba. Você teve algum porto seguro nesse período? Nesse período eu tive o maior porto seguro que a pessoa pode ter, que foi o pai da minha mãe, meu avô, que era uma pessoa assim, que era não, para mim ele ainda é. Ele foi o meu exemplo de vida, porque ele dizia assim: você vai ficar comigo e eu vou cuidar de você. E foi o que ele fez, até quando eu tinha os meus 13 anos aproximadamente, ele teve um câncer e infelizmente veio a óbito. Aí eu realmente enlouqueci completamente. Quando eu vi ele morrendo na minha frente, como aconteceu, eu saí para a rua correndo igual uma doida. Desculpa se eu chorar, porque realmente foi uma coisa muito pesada. Eu era muito criança e ele era a minha força. Aí o que aconteceu? Eu fui socorrida por algumas pessoas, mas mesmo assim foi difícil. E quanto a minha avó, o que você tem a dizer a respeito dela? A minha avó, Sua mãe, a minha mãe, que lhe criou. ela era uma pessoa extremamente omissa, era uma pessoa alcoólatra, que eu creio que ela se tornou alcoólatra pelo fato de ter casado com aquele bandido.
E na época a pessoa não podia reclamar. Não é como hoje, que tem internet, que a gente reclama, que a gente fala. Então a minha mãe vivia alcoolizada quase que 24 horas por dia. E o que foi que ela fez com você quando você era adolescente? Quando eu me tornei adolescente, que eu era muito bonita, eu era muito diferente de tudo, ela começou a me negociar. Ela começou a me jogar na prostituição. Minha própria mãe. Aí o que eu fiz? Eu fugi de casa, mais uma vez. Aí fugi para Curitiba, fui parar em Curitiba, mas eu não tinha emprego, eu não tinha dinheiro, eu era uma criança que do interior praticamente, eu digo criança porque na minha idade eu era uma criança, eu tinha 13 anos e pouco. Eu comecei a morar na rua, eu me tornei uma garota de rua. Só que Deus sempre foi muito bom comigo, eu encontrei pessoas que me socorreram. Então nunca me aconteceu nada de mal. Aí eu consegui, a duras penas, através, creio ou não, de um militar, um emprego. E ali eu comecei a ver que eu era gente, que eu não era só um objeto, que eu não era só uma coisa. Eu comecei a me preocupar comigo mesmo, procurar aprender, estudar muito, ler muito, ficar fechada dentro de bibliotecas, Enfim, eu queria ser gente. Eu não queria ser uma qualquer. Qual foi o seu primeiro contato com algum tipo de fé? O meu primeiro contato com fé foi aos 12 anos. Por quê? Porque eu tentei suicídio. E fui encontrada na rua, caída, totalmente drogada, por uma pessoa que era presidente da Associação Espírita lá do Paraná. Essa pessoa foi outro anjo que apareceu na minha vida. Hoje eu posso falar o nome dele, era Álvaro Osman. Ele me socorreu, ele me levou para a casa dele, ele começou a me ensinar o que era o kardecismo, que até então eu não acreditava nem em Deus, eu achava que Deus não existia. Que como que Deus podia existir se acontecia tudo aquilo comigo? Mas ali eu comecei a virar gente. Ali eu comecei a pensar que eu tinha que estudar, que eu tinha que fazer alguma coisa por mim. Mas, infelizmente, o sofrimento é uma coisa complicada. E uma mulher bonita, sozinha, numa cidade estranha, ela é alvo de tudo e de todos. Aí eu fui envolvida várias vezes, eu era muito, como meu filho sempre fala, que eu sou muito caipira até hoje. E infelizmente eu tenho que reconhecer isso. Eu morava numa cidade interior. Eu não conhecia praticamente nada. Mas eu tinha que correr atrás do que estava acontecendo, eu precisava lutar. E sobre o seu acidente? Aí quando eu tinha 21 anos, eu estava estudando. E na volta deu um temporal muito grande. O meu professor resolveu me dar uma carona, porque eu não tinha condições de chegar na minha casa. O sul, além de muito frio, quando dá aqueles temporais, é terrível. O que aconteceu? Veio um caminhão. E esse caminhão simplesmente passou em cima do nosso carro. Ali eu fiquei completamente deformada. Eu fiquei internada mais 4 meses. Passei por todo tipo de cirurgia possível e impossível. Meu rosto ficou deformado, hoje ele voltou ao normal. E ali eu comecei a conhecer mais pessoas. Ali o meu círculo de amizades foi crescendo, porque eles viram que eu não era só uma garota. Que eu tinha algum conteúdo. Eu sabia que eu tinha, porque eu sempre fui muito forte. Eu sou neta de ciganos, todo mundo sabe disso, quem me conhece. E o cigano é uma raça muito forte. Ele pode estar caindo, ele pode estar morrendo, mas ele não baixa a cabeça. E foi o que eu fiz. Eu corri atrás, mudei novamente
para Curitiba, saí do hospital, tal, consegui reconstruir meu rosto, mudei novamente para Curitiba. Em Curitiba tive um excelente emprego, tive uma sorte inexplicável no meio de muita gente. Eu fui administrar uma empresa de exportação. E ali eu comecei a fazer carreira na minha vida. Mas é a velha história. A droga é uma coisa perigosíssima. Ela sempre volta. E quando foi que você teve contato com Santa Catarina e as histórias de lá? Aí eu tive férias, eu resolvi ir para Camboriú. Só que eu cheguei em Camboriú e eu tive uma crise. Eu me vi sozinha na praia. E eu tinha dinheiro e uma dose monstruosa de cocaína. Foi quando eu resolvi que eu ia me matar na praia, porque eu sempre gostei muito do mar. Só que nesse inteirinho, surgiram duas pessoas que me jogaram no chão. Uma delas, acreditem ou não, ela disse para mim: eu sou dona de um prostíbulo, eu vou te levar para minha casa. Eu, do jeito que eu estava, totalmente fora de mim, eu aceitei. Aquela hora eu aceitava qualquer coisa, qualquer mão que aparecesse. Aí fui para a casa dela. Ela disse: se você quiser fazer programas, você pode fazer. Você vai ganhar muito dinheiro. Mas, infelizmente ou felizmente, isso chega a ser bizarro, não era o meu estilo. O que eu virei? Uma cozinheira, uma faxineira e a melhor amiga da mulher que todo mundo dizia que era uma prostituta. E que eu tenho a maior saudade dela, a Dolores. Essa mulher foi mais que uma mãe para mim. Ali eu conheci mais pessoas, fui conhecendo em Santa Catarina muita gente, até que eu resolvi novamente ter outra oferta de emprego, transferência no caso, e voltei a Ponta Grossa. Fui trabalhar numa multinacional que era ligada à que eu trabalhava. E ali eu comecei a fazer carreira, uma carreira profissional boa, muito boa, por sinal. Só que o governo encampou a empresa que eu trabalhava e eu disse: sabe de uma coisa, eu vou voltar a Curitiba. Eu já arrisquei tanto minha vida, não custa arriscar mais. Fui para Curitiba. Cheguei em Curitiba, é o que eu falo, beleza é uma coisa boa e uma coisa triste ao mesmo tempo. No meio de muita gente, eu fui escolhida para ser secretária executiva num sindicato, um sindicato madeireiro, ganhando muitíssimo bem, que tinha ligação com a Petrobras, que tinha ligação com tudo. E eu fui acabar parando dentro da Petrobras, em Araucária. E ali, mais uma vez, fiz carreira, consegui me dar bem, porque eu sempre gostei muito de trabalhar, sempre gostei muito de estudar. Sempre fui uma pessoa muito ligada a essas coisas. E a minha avó nesse período? A minha mãe, nesse período que eu sumi, ela enlouqueceu. Aí um dia em Curitiba, um dia não, uma noite, eu estava fazendo um lanche no centro de Curitiba, quando uma senhora chegou para mim e disse assim: lá no pensionato que você mora, a sua mãe está aos prantos, quer você de volta. Eu não queria isso, mas pensei. Ela estava alcoolizada, ela já tinha me maltratado muito, e eu aprendi uma coisa no catecismo: a perdoar. Aí eu disse: tudo bem, abandonei o emprego, voltei a Ponta Grossa, fui morar com a minha mãe e fui trabalhar nessa empresa na qual eu era ligada, na área de adultos.
E ali eu me dei muitíssimo bem mesmo. Talvez foi o local onde eu fiz mais carreira. Só que em vésperas do Natal de 1977, a minha mãe saiu de casa e foi assassinada. Como? Passou perto dela um rapaz, que hoje é um juiz em Curitiba. Eu não posso revelar o nome dele, porque é uma pessoa conhecida. Ele estava drogado, armado, porque Ponta Grossa é uma cidade de bang-bang, uma cidade só de fazendeiros. E ele acabou balhando minha mãe, e minha mãe veio a óbito. Aí realmente eu fiquei sozinha mesmo. Tinha parentes em Curitiba, tinha tias, mas uma família muito... Irmãos? Eu tinha 6 irmãos. Desses irmãos só sobrou um. Mas como eles agiram Mas na eles, época? na época, todos eles se afastaram. Algum deles era mais próximo de Só você? tinha um, que era o Zezinho, que eu sempre falo, que era próximo a mim. Que também existe essa suspeita, que nós éramos irmãos mesmo e não filhos da mesma mãe. Porque aparentemente é duro falar isso. Minha mãe era uma prostituta. É duro falar isso. Que se envolveu com o próprio primo. Qual mãe? A minha mãe, aparentemente biológica, que não era biológica. Então a mãe que lhe criou A mãe que me não era criou biológica. não era biológica. Eu descobri há pouco tempo atrás que minha mãe faleceu com 31 anos de E idade. o pai nazista também não era pai E biológico. o pai nazista não era biológico. Ok. Então se imagina. Quanto a esse seu irmão favorito, quais eram os problemas que ele próprio tinha? O meu irmão favorito, o Zezinho, ele, por ver meu sofrimento, ele se tornou alcoólatra também. Se envolveu com drogas, era músico, foi morar nos Estados Unidos, chegou a fazer carreira, inclusive, E o que na aconteceu com ele música. por lá? Mas lá ele se envolveu mais ainda com drogas. E um dia, quando eu já estava casada, ele chegou na minha casa e nós fomos buscá-lo no Galeão, no Antônio Jobim hoje em dia. O que aconteceu? Ele tinha cocaína dentro da calça. Foi um choque assim mortal pra gente. Aí eu me afastei um pouco dele. Mas meu marido disse assim: é teu irmão. Meu marido era uma pessoa muito sensata, muito calma, apesar de todos os problemas que ele tinha também. Todo mundo tem fantasma, né? Mas a gente tentou levar. E nesse inteirinho, eu tive, parece piada, câncer no útero. Fui obrigada a tirar metade do meu útero. Aí eu disse: nunca mais vou ser mãe. Que era a minha maior tristeza. Só que um dia eu estava na praia, quando eu desmaiei. Quando eu acordei, eu só vi do meu lado meu marido, o médico, e meu marido chorando, dizendo assim: parabéns, você vai ser mamãe. Meu filho nasceu, não tinha nem 7 meses completo. 1,1 kg, era uma coisinha mínima. 2,5. 2,1 kg ele está me falando aqui, nem eu sei. E ali eu já tinha encontrado uma família, que hoje eu digo é a minha família. Família do coração, a família que eu amo. Eu tive um cunhado que para mim, esse foi, depois do meu avô, ele foi meu pai. E aparentemente, não deveria ser, porque ele era da aeronáutica. Ele era coronel da aeronáutica. Por que não deveria ser? Porque eu acho que o militar, ele assusta. Mas ele era um gaúcho de Lagoa Vermelha, uma pessoa assim,
totalmente como eu, assim, meio caipira. Então a gente era super amigos. Era meu companheiro de praia, meu companheiro de tudo. Foi meu pai. Para mim ele é meu pai. Eu chamo ele de meu pai. Eu tenho fotos com ele como se ele fosse o meu pai, porque para mim ele é meu pai. Para mim ele é o pai, é o avô do meu filho. A minha cunhada, a mesma coisa. Um sobrinho que eu tenho no Rio que trabalha no Infraero, filho dele, é a mesma coisa. Eu perdi uma família e ganhei um pessoal que, meu Deus do céu, infelizmente, meu pai falou comigo e disse assim, eu te amo muito, filha, eu vou sempre cuidar de você. Só que meia hora depois, como ele era cardiopata, como eu, ele veio a óbito. A minha cunhada ficou com Alzheimer, eu nem sei quantos anos. 8, porque ela era casada com ele há mais de 60 anos. Então, quando ele morreu, ela praticamente morreu junto. Hoje, a gente na minha família só existe eu, meu filho e esse sobrinho do meu marido, que é meu irmão. E o seu marido? O casamento acabou, mas mesmo assim o que aconteceu no O final? meu marido, o nosso casamento acabou por motivos que eu prefiro não revelar, que são coisas bastante sérias. Mas ele era um industrial, uma pessoa muito... Uma pessoa, sei lá, que nasceu bem, que nasceu em berço de ouro e tal. Mas ele não tinha o mínimo de juízo. E eu era o oposto. Pelo fato de ter sofrido tanto, eu era o oposto dele. Aí ele começou a fazer muita besteira. Por bem, nós resolvemos nos separar de corpos, mas ficamos juntos na mesma casa, criamos nosso filho, eu abri mão da minha vida como mulher, eu abri vida de tudo, porque eu queria ter um filho. Mas você teve alguém nesse período, algum Eu namorado? tive nesse período um namorado, que provavelmente foi a pessoa que eu mais gostei na vida, mas que há 8 anos atrás também foi embora. E o que ele passou na vida? Esse meu namorado, ele era negro. Todo mundo ficava assim, chocado, porque eu, Clarinha, O Brasil é um país racista. povo racista, um povo ignorante, que eu acho que, meu Deus, o cara era um gênio. Ele era formado em Belas Artes, ele era um tremendo cantor, era uma pessoa que tinha uma cultura, Designer gráfico. era designer gráfico, pessoa finíssima, finíssima. E foi amor à primeira vista, foi. Era o homem da minha vida. O que a polícia fazia com ele? Mas o mais triste é que às vezes a gente pegava um ônibus, o que acontecia? A polícia chegava e dizia para ele, dá o documento, negão. Ele dizia, pega do meu. Ele dizia, você não, você é loirinha, você é linda. Eu ficava louca com isso. Porque se tem uma coisa que eu tenho nojo na minha vida, de racismo, de homofobia, eu fico louca com isso. Eu nunca tive essas frescuras na minha vida, que eu acho que perante Deus todo mundo é igual. Existe mau caráter, lógico. Mas existe a pessoa, não interessa a opção sexual, não interessa a cor, não interessa porra nenhuma. Desculpa o termo. Interessa o caráter. E eu era apaixonada por esse homem, muito apaixonada. Mas, infelizmente, Deus resolveu tirar também ele de mim. Hoje eu vivo com meu filho, que é a pessoa mais maravilhosa que Deus podia ter me dado, que eu até me emociono quando eu falo, porque de todo esse sofrimento eu tirei essa, sei lá, não sei nem como falar, que eu estou engasgada. Ok, O fato é que meu filho
É tudo na minha vida. E quanto a amigos, amigos no geral? Tem Eu algum não que você tenho queira falar amigos. que você teve? Algum Eu especial? tive amigos, em especial o sócio do meu marido, que era uma pessoa maravilhosa também, que era gay, morreu de HIV. Muitas pessoas com as quais eu convivi morreram de HIV. E eu cuidei de todas elas. Então eu sou uma pessoa que eu não tenho isso comigo. Sei lá, talvez pelo fato de eu estudar muito catecismo. Tem gente que é contra catecismo, que acha que não é coisa de Deus. Deus está dentro do teu coração. E não dentro de uma religião, dentro de uma igreja, de uma filosofia. Então, a verdade é essa, a história é essa. E a tua vida atual? A minha vida atual, ela se resume ao marasmo total. Porque eu não quis casar novamente. Eu mudei para Fortaleza, saí do Rio de Janeiro, mudei para Fortaleza. E aqui eu me isolei. Eu não tenho amigos, eu não saio de casa, eu não bebo. A minha vida é basicamente internet, eu estudo muito, eu assisto muitos filmes. Gostaria de voltar a estudar novamente, fazer uma faculdade, porque eu acho que isso seria ótimo para a minha cabeça. Mas né, agora, com essa pandemia, com tudo que está acontecendo, a minha vida vai se tornar muito mais difícil ainda, a nossa vida, né? A sua saúde, como é que ela é? A minha saúde que complica O que já tudo. aconteceu com ela? Aos 30 e poucos anos, eu tive que fazer uma angioplastia às pressas, simplesmente. E ali foi, anualmente. Já fiz 5. Agora, no final há uns 3 meses atrás, eu estava aqui, de repente eu acordei, eu chamo meu filho de G. Eu só disse, G, vamos imediatamente para o hospital. Ele, o que foi, mãe? Hospital do coração. Ele disse, eu estou com taquicardia, uma taquicardia horrível. Resumo da ópera, eu estava tendo uma parada cardíaca. Aí fiquei no hospital de Messejana, que é um hospital público, o qual eu sou muitíssimo grata, a equipe, a todo mundo, porque o SUS não pode acabar. O SUS não pode acabar. O Hospital de Messejana é um exemplo. Ali eu conheci pessoas maravilhosas, inclusive 2 médicos que foram a óbito na linha de frente. 2 amigos, o Luquinha, que eu chamava ele assim, e o Felipe. Então eu só peço uma coisa, gente, não pensem em suicídio, não leva a nada. Por que viver vale a pena para você então? Para mim, toda essa história? Com toda a minha história, viver vale a pena porque a gente não pode desistir. A gente chega na Terra com uma missão. E essa missão tem que ser cumprida até a hora que Deus determinar. Acabou. E para quem não acredita em Deus, por que vale a pena viver? Para quem não acredita em Deus, eu acho que... Como eu, por exemplo. Meu filho é ateu. Ateu mesmo, de carteirinha. Mas eu acho que não vale a pena você desistir da vida. Porque a vida a vida é uma caixinha de surpresas. Ela sempre te traz coisas boas, coisas ruins. E você vai aprendendo. Eu aprendi. Hoje eu sei que eu sou uma pessoa madura, uma pessoa que fez trabalho voluntário dentro de uma favela, junto com o André Trigueiro. Vou citar o nome do André Trigueiro, porque é meu amigo há 35 Quem é André anos. Trigueiro? O André Trigueiro trabalha na Globo. O que ele faz? Ele cuida da parte de... esqueci o nome do... Ele é jornalista, mas o André, ele é bem conhecido por todo mundo. Basta procurar quem é André Trigueiro. Eu conheço o André desde que a gente tem praticamente a mesma idade. E qual é a causa que ele apoia? Ele apoia as melhores causas.
que é, no caso, o CVV, ele é um dos dirigentes do CVV. E no caso de gente pensando em suicídio, o que essa pessoa pode fazer para tentar de alguma forma ter algum consolo e evitar o pior? Eu acho que a melhor coisa a ser feita, se a pessoa tem algum problema, procure o CVV. Centro de Valorização na Vida é a melhor coisa do mundo, porque ali você vai encontrar pessoas aptas a te ajudar. Vou passar aqui, vou deixar aqui, inclusive, o site. O site é www.cvv.com.org. Vamos de novo. Vamos repetir. www.cvv.org.br. E para mais informações, no caso de abusos, procure a Delegacia da Mulher imediatamente, ou qualquer delegacia, e abra a boca, faça o que eu fiz. Tem proteção à criança e adolescente. Eu acho que a gente não pode mais ficar calado. A gente não pode mais ter esse inferno que está hoje. Quando eu entrei na internet, eu quase infartei novamente, porque me deu um ódio tão grande. E é isso aí. Sem politicar esse vídeo, o que você acha dessa pandemia e o que você acha Há esperança nessa pandemia, apesar de tudo? Gente, essa pandemia, meu filho está me procurando se eu acho que existe esperança. Na vida, existe esperança para tudo. Tudo bem, vai ser um pouco difícil, mas a gente vai ter que ter sensatez. E as pessoas que estão sozinhas nessa pandemia, que não é o nosso caso, o que elas podem fazer para tentar de alguma forma ter algum conforto? As pessoas que estão sozinhas, eu vou recomendar uma coisa que talvez seja errada. Mas arranje um bichinho, leia muito, se informe. E acima de tudo, tenha muita fé, seja em qual religião for. Eu mesma estou com uma estrela de Davi. Porque você não confiar, se você não confiar em alguma coisa, você não merece estar aqui. Quando você vem à Terra, você vem com uma missão. E essa missão, ela é muito séria, ela é muito... Ninguém falou que seria leve. Então, vamos acreditar, seja em que for, não me interessa se você é ateu ou não. Se você é ateu, acredita em você. Se você tem uma religião, acredita na sua religião. Eu não sou contra religião nenhuma. Eu defendo a minha, porque eu sou kardecista, porque eu sempre fiz trabalho voluntário no meio de tiroteio em favela da Rocinha. Eu e o André, a gente levava bala para tudo quanto é canto, tinha que se jogar no chão. Mas era a nossa maior felicidade ver alimentar aquelas pessoas, curar pessoas. Gente, faça alguma coisa por alguém que você vai se sentir gente. Eu acho que é só isso que eu tenho para falar. Eu acho que eu já falei demais, já estou cansativo. Você tem alguém que você gostaria de agradecer? Eu gostaria de agradecer imensamente a uma pessoa que eu não conheço pessoalmente. Mas o nome dele é Marcel. Marcel é espírita como eu. Marcel tem sido um irmão para mim, meu filho. Existem outras pessoas que você gostaria de Outras agradecer? pessoas, no caso, é que eu falo. Friso, André. O André, para mim, é mais do que um irmão. É uma pessoa que eu faço qualquer coisa para ajudá-lo. Assim como eu faço pelo Marcel sem conhecê-lo. Mas existe muita gente boa. Muita gente boa. Então, gente, eu só digo uma coisa para vocês. Força. Isso vai acabar. O mal não vence o bem. Isso, querendo ou não, é bíblico. E deixa esse povo fazer o mal. Cada um planta. O plantio é livre.
a colheita ela é obrigatória. É só isso que eu tenho a dizer. E a ciência? Você acredita Agora, nela? a ciência, pelo amor de Deus, a ciência vem em primeiro lugar. Porque ninguém está se matando, ninguém está morrendo em linha de frente como eu vi. Eu vi vários óbitos. Então, a ciência, não despreze a ciência, por favor. Porque se não fosse a ciência, eu não estava aqui falando com vocês. Eu não estava aqui falando alto com vocês, como uma pessoa normal. Que hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa normal. Hoje eu tenho vários amigos na área da medicina que sabem que eu simplesmente eu consegui superar, eu não sei como. Não sei, força. Força? Não sei. O fato é, não despreze a ciência. E outra coisa, denunciem, 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 denunciem. Todo mundo botando a boca no mundo, a gente vai vencer. Porque chega de ficar explorando mulheres, explorando crianças, fazendo o que está acontecendo. Já chega o nazismo. Basta. Um beijo para todo mundo e que Deus fique com vocês, tá? Tchau. Botãozinho preto.